Sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma reunião. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, que é o Decreto 10.932, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, firmado pela República do Brasil na Guatemala. Quem está aqui hoje é o Carlos. Bom, Carlos, bom dia. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um dia de estudos aí. O Carlos vai trazer para a gente hoje o caso que a gente vem trazendo. Até o dia do Enem, a gente vai trazer os casos em que o Brasil faz parte ou que existem na Comissão e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. Que caso você traz hoje, Carlos? Então, hoje a gente vai falar do caso da tribo Chucuru. Esse caso teve repercussão internacional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil ele foi condenado pela Corte. Foi a primeira vez, na verdade, que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana em relação a caso indígena, né? Esse caso ele aconteceu em Pernambuco, em que o Brasil ele teve uma morosidade muito grande para solucionar a questão da demarcação de terras da tribo Chucuru. Foram 16 anos em que houve uma cobrança intensa, né? Principalmente do Ministério Público Federal, em que o Brasil fizesse a demarcação do direito das tribos indígenas Chucuru, o nome, Pernambuco. São detalhes que tem que ser atentado, porque eles cobram na prova o nome, cobram onde foi, né? E o Brasil foi condenado pela primeira vez no caso dos indígenas. No caso dos indígenas, esse foi o primeiro caso em que o Brasil foi condenado. Tanto em relação à demarcação, como também na questão da integridade da justiça, né? Em solucionar o caso. Esse caso ficou aí se arrastando aí por mais de 16 anos. E houve também, nessa situação, eram mais de 2.600, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, pessoas envolvidas ali. Nesse caso, eu falo da tribo, né? Só que a tribo, ela naquela ocasião, ela sofreu muito com invasões, né, do seu território por outros tipos de pessoas, né, que invadiram ali e tomaram conta ali do território deles. Então, como o Brasil não solucionou o caso, né, o caso foi levado até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte condenou o Brasil, dando um prazo para o Brasil solucionar o problema. Na verdade, a Corte nem exigiu que o Brasil fizesse alterações legislativas em sua própria lei, mas que solucionasse a questão da tribo Chucuru, porque foram 16 anos ali aguardando, sem nenhum posicionamento da Justiça em relação a isso. Tem mais alguma? Eu acho que é só isso mesmo. E, para curiosidade aí dos nossos amigos, como é que foi o concurso do Bigode? Foi bem? Deu para hidratar? Foi. É? Agora está crescendo aí, ó. A barba cresceu, o bigode sumiu. Qual que é o nome da clínica da Tuana de Botox? Inovar. E qual que é o seu Instagram? O meu, e eu tenho dois, né? Eu tenho um particular, arroba Maurício Andrade MG, e eu tenho o meu profissional, arroba adv.carlosmaurício, acho que é isso. Segue ele, tem muita dica lá. Ele é especialista em direito penal, sempre vai ter alguma coisa. A gente tem também aqui, que já vem representando todo o concurseiro com a camisa que a gente quer ser, integrante do Poder Judiciário, o Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelas explicações aí, Maurício. Foi muito bom. A gente tem que ir falando sobre isso aí. Desenvolvendo a gente. E vamos embora. Como a gente vai falar sobre uma convenção internacional, Paulo, explica para a gente como é que ela entra no nosso direito, como é que ela é integralizada? Para a Convenção Internacional adentrar no ordenamento jurídico do Brasil,
São algumas fases. Primeiro, tem a fase lá das negociações, que é feito lá entre os países na ONU. Tem a fase da assinatura do tratado. Os países reunidos lá na ONU, eles assinam esse tratado. Depois, para internalizar, tem a fase da aprovação parlamentar. Ela vai ser discutida internamente aqui agora no Congresso, por parte de cada estado e tudo mais. E por fim, tem uma ratificação ou adesão. Ela entra com que status no Brasil, se não for promulgada naquele parágrafo 3º do artigo 5º? Se não for uma convenção internacional de direitos humanos, ela entra com status de norma supralegal. Mas se for aprovada com aquele status qualificado, entra com um status com aquele quórum qualificado, entra com status de norma constitucional. É isso aí. Isso que é importante, porque elas são normas, são Constituição também. A gente tem que estudar elas por causa disso. Se ela for promulgada em 3/5, em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, ela é norma, ela é emenda constitucional. Se ela for de direitos humanos e não for promulgada dessa forma, ela está supralegal e o controle é de convencionalidade. Pelo menos foi isso que eles decidiram sobre o Pacto São José da Costa Rica. E se ela não for direitos humanos, ela é lei ordinária. Então, antes de começar, também gostaria de falar, vou trazer só uma jurisprudência de um informativo que eu acho interessante por dia, que eu acredito que vai cair. O que eu peguei foi o informativo da STJ 863, que fala da responsabilidade civil do Estado. Lá está fixado: o termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso. Sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral da vítima. Caso caia um problema no concurso do ENAM ou qualquer outro concurso, vai se dar dentro de um presídio, porque foi isso que aconteceu. Teve uma rebelião e um preso foi morto. Depois que ele foi morto, a família entrou pedindo indenização e responsabilidade civil do Estado, e foi fixado uma indenização, que é com base no artigo 948, né? Lê aqui para vocês. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras operações, na prestação de alimentos à pessoa a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida. E aqui o que o Estado alegou é que por ele estar preso, ele não estava trabalhando e não tinha condição de sustentar a família. E o que o STJ falou é que isso é irrelevante, que não importa se ele podia ou não trabalhar, mas o que importava era a data do óbito, do evento danoso. Então, vamos começar. Vou compartilhar a tela aqui. Fazer essa parte que é importante. Às vezes a gente deixa de lado, porque são 6 questões de direitos humanos, mas uma questão pode ser sua aprovação ou não. Primeiro, ENAM, foi a minha situação. Uma questão foi aprovação ou não. A segunda, eu consegui com um pouquinho mais. Mas cada questão importa. Compartilhamos a tela aqui. Compartilhou? Compartilhou. Então, vamos começar. Convenção Interamericana contra Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Os Estados partem dessa convenção, considerando que a dignidade inerente, vou aumentar um pouco aqui, considerando que a dignidade inerente à igualdade de todos os membros da família humana são princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e da Convenção Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ô, Paulo, esqueci de falar para qual que é o seu contato aí? No Instagram, YouTube, qualquer coisa? Nossa, eu não tenho redes sociais. Então, não siga o Paulo. Sigam só o Sapiens, @Sapiens, CMP lá no YouTube, e vamos que vamos. Tá bom. Reafirmando o firme compromisso dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos com a erradicação total e incondicional do racismo, de discriminação racial e de todas as formas de intolerância, e sua convicção de que essas atitudes discriminatórias
representam a negação dos valores universal e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos propósitos e princípios consagradores da Carta de Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana do Direito e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, reconhecendo o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para promover e incentivar o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os indivíduos e grupos sujeitos à sua jurisdição, sem distinção de raça, cor, ascendência ou de origem nacional ou étnica, convencidos de que o princípio da igualdade e da não discriminação entre os seres humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade jurídica efetiva e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais para proteger os direitos de indivíduos ou grupos de que sejam vítimas de discriminação racial em qualquer esfera de atividade, seja pública ou privada, com vista a promover condições equitativas para a igualdade de oportunidade, bem como combater a discriminação racial em todas suas manifestações individuais, estruturais e institucionais. Aqui entra a ideia do racismo estrutural, que, salvo engano, não tenho muita certeza, mas seria que está nas estruturas dos estados, e as institucionais também deve ser esse mesmo sentido. Consciente de que o fenômeno do racismo demonstra uma capacidade dinâmica de renovação que lhe permite assumir novas formas pelos quais dissemina e se expressa política, social, cultural e linguisticamente, levando em conta que as vítimas do racismo, da discriminação racial e de outras formas correlatas de intolerância na América são, entre outros, que o rol é aberto, não é taxativo, afrodescendente, povos indígenas, bem como outros grupos e minorias raciais e étnicas ou grupos que, por sua ascendência, origem nacional ou étnica, são afetados por essa manifestação. Aqui está um pouco diferente do último que a gente leu. A gente estudou o decreto que na semana passada, que falava sobre o racismo, e até onde eu me lembro não tinha essa caracterização do que seria os grupos, né, que são mais afetados pelo racismo. Aqui ele está falando afrodescendente, povos indígenas, e legal, hein, o Carlos trouxe justo do povo Chucuru lá, bem como outros grupos e minorias raciais, étnicas ou grupos que, por sua ascendência, origem nacional ou étnica, são afetados por essa manifestação, convencidos de que determinadas pessoas e grupos vivenciam formas múltiplas ou extremas de racismo, discriminância e intolerância, motivada por uma combinação de fatores como raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, ou outros reconhecidos instrumento internacional, levando em conta que uma sociedade pluralista e democrática deve respeitar a raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica de pessoa pertencente ou não a uma minoria, bem como criar condições adequadas que lhe possibilite expressar, preservar e desenvolver sua identidade. Quando a gente fala aqui em sociedade pluralista e democrática, ele está entre os primeiros princípios da Constituição. Se você for no artigo 1º, que é o Soci Diva Plu, você vai ver lá. Não está no artigo 1º, não, está no artigo, tá nos objetivos, né? No artigo 1º mesmo. Artigo 1º mesmo. Quais que são lá os Soci Diva Plus, Carlos? São os fundamentos, né? O artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que tem lá cidadania, pluralismo político, né? Cidadania, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e soberania.
soberania. Acho que eu falei todos, né? Falou. Teve uma prova do MP, aqui de Minas, que eles cobraram valor social do trabalho da livre iniciativa. A questão trouxe essa resposta como correta, era a questão número 1 da prova de constitucional. Foi letra de lei. Foi a mais fácil também da prova. O resto foi tudo pancada. Tem prova que, assim, a MP de Minas ela é diferenciada, né, em algumas áreas. Considerando que a experiência individual e coletiva de discriminação deve ser levada em conta para combater a exclusão e marginalização com base em raça, grupo étnico ou nacionalidade, para proteger o projeto de vida de indivíduos e comunidade em risco de exclusão e marginalização, alarmados, aqui eles já não estão considerando, eles já estão espantados, alarmados com o aumento do crime de ódio motivado por raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica, ressaltando o papel fundamental da educação na promoção do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e da tolerância, e tendo presente que, embora o combate ao racismo e à discriminação racial tenha sido priorizado em um instrumento internacional anterior, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 65, os direitos nela consagrados devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de que se consolide nas Américas o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica e da não discriminação. Acórdão o seguinte, capítulo 1, artigo 1, definições. Para efeito dessa convenção, discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja, a intenção dele, propósito ou efeito seja, anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrado nos instrumentos internacionais aplicáveis ao Estado parte. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Veja, aqui ele acompanha o decreto que a gente leu sobre racismo de 65, não entra a discriminação sexual, que é o que o Supremo Tribunal falou que era o racismo social. Aqui não entra. Daí caiu no MP Minas Gerais. Sobre o racismo, a discriminação racial e as formas correlatas de intolerância, assinale, nos termos da legislação vigente, a alternativa correta, foi dado como correta. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Foi bem o artigo 1º. 2. Discriminação racial indireta. Discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para a pessoa pertencente a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas no artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. Então, a indireta, ela ocorre quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para as pessoas pertencente a grupo específico. Isso lembra uma história, não sei se é essa, mas que falava que tinha numa empresa nos Estados Unidos que só estava em cargos altos o pessoal que era mais estudado, e só tinha estudo quem era branco, negro não tinha. Então, eles fizeram uma ação falando que esse degrau, que era ter um nível superior, que era um racismo indireto, não tenho certeza se era isso ou alguma outra coisa. Mas vamos ver o Ministério Público Santa Catarina 24. A respeito do enfrentamento ao preconceito, a promoção de igualdade e o direito antidiscriminatório, julgue o item a seguir. A discriminação racial indireta, alusiva ao disparate impacto doutrine, é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada,
quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro, aqui a palavra-chave, tem que estar na prova, sem objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos, tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para as pessoas pertencendo a um grupo específico, com base em razão de raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, ou ainda as colocar em desvantagem. Foi muito. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em 2 ou mais critérios dispositivo no artigo 1.1 ou outros reconhecido instrumento internacional, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condição de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis ao Estado parte em qualquer área da vida pública ou privada. Racismo consiste em qualquer teoria, olha como é amplo, qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos, de grupo e seus traços intelectuais, culturais e personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. O racismo ocasiona a desigualdade racial e a noção de que todas as relações discriminatórias entre grupos são morais e cientificamente justificadas. Toda teoria, doutrina ideológica e conjunto de ideia racista descrita nesse artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injusta e contrária aos princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenada pelos Estados partes. O MPMG 2021 cobrou também isso, ele gostou dessa lei. Quinto, as medidas especiais ou de ação afirmativa. Medidas especiais ou de ação afirmativas adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou exercício em igualdade de condição de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupo que requer sua proteção, não constituirão discriminação racial, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. Então, toda ação afirmativa ela tem que ter prazo para acabar. Ela não pode ser levada para sempre. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotem desrespeitos, rejeição ou desprezos à dignidade, característica, convicção ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se com marginalização e a exclusão de grupo em condição de vulnerabilidade, de participação de qualquer esfera da vida pública ou privada, ou com violência desse grupo. Aqui, no 5, que eu falei que tem que ter prazo para acabar, é um termo, não é uma condição, se for fazer uma comparação com o direito civil. Condição é incerto, aqui é certa. Um dia vai acabar. Um dia o grupo que está fazendo parte da ação afirmativa não vai mais precisar, isso é certo, não importa o tempo que demore, mas uma hora vai se igualar. Então, aqui seria para a gente lembrar para a prova um termo. Agora, a intolerância, ela é classificada como ato ou conjunto de atos que denotam desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, característica, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias. Ela vai ser cobrada junto com o racismo. Aí vai querer diferenciar o racismo, que daí já é diferente, ó. É qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enuncia um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Aqui, intolerância já é ato ou conjunto. Capítulo 2, direitos protegidos. Artigo 2, todo ser humano é igual perante a lei e tem direito à igual proteção contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância,
em qualquer esfera da vida pública ou privada. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção, em condições de igualdade, tanto no plano internacional como coletivo, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, consagrado na legislação interna e nos instrumentos internacionais aplicáveis ao Estado-parte. Capítulo 3, deveres do Estado, artigo 4º. Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas constituições e com a disposição dessa convenção, todos os atos e manifestação de racismo, discriminação racial e forma correlata de intolerância, inclusive apoio público ou privado à atividade racialmente discriminatória e racista ou que promovam intolerância, incluindo seu financiamento, publicação, circulação ou difusão por qualquer forma e ou meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que a. defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância, b. tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crime contra a humanidade, conforme definido pelo direito internacional, ou promovam ou incite a prática desses atos. Aqui a gente tem uma norma penal em branco internacional. Como é que será que eles vão chamar isso daqui? Porque quais são as formas de norma penal em branco, Paulo? Formas de norma penal em branco? Que a gente tem a norma penal em branco, ao avesso, ao quadrado. E agora tem internacional aqui. Aí são umas classificações que eu não me lembro aqui de cabeça para falar, não. Você lembra, Carlos? Nós temos norma penal em branco heterogênea e nós temos norma penal em branco homogênea. A heterogênea é quando você, no preceito primário da norma, ele precisa de um complemento de uma outra norma para dar finalidade ao preceito primário. Normalmente é heterogênea quando é do mesmo instituto legal. Por exemplo, lei com lei. Aí a gente chama de heterogênea. Se a gente pegar, por exemplo, a lei de drogas, quando eles falam o que é drogas, eles não conseguem trazer o rol completo do que é drogas na própria lei de drogas. Então, eles utilizam uma norma penal homogênea, que é um regulamento da Anvisa, para poder trazer quais são essas normas, quais são essas drogas que são classificadas como ilícitas, né? E a norma penal em branco ao quadrado é quando você tem um preceito primário que ele precisa de um preceito, uma outra norma para poder especificar o que é aquele tipo de informação, e aquela outra norma tem que remeter a uma outra norma ainda para poder especificar o que seria aquilo. O exemplo que eles dão muito é a questão do Código Florestal, né? Que, por exemplo, o que é floresta? O preceito primário fala, se você desmatar floresta, aí vem o preceito secundário, com a norma penal, a norma penal em branco, vai remeter a outra norma. Aí, lá naquela norma, tem uma outra situação nela, que vai remeter a uma outra norma ainda para especificar o que é aquilo. Então, eles chamam de norma penal em branco ao quadrado. E as avessas é quando o preceito primário, quando o preceito primário, na verdade, o preceito primário, ele está... o preceito secundário, quer dizer, ele está como a norma principal, e o preceito secundário, que seria o preceito primário, acho que é isso mesmo, ele que vai explicar o que significa cada determinada situação. Acho que ficou meio confuso, mas é porque norma penal em branco à avessa, o preceito primário ele não está como preceito principal da norma, ele está como se fosse o secundário, há uma troca dessa situação. Então, por exemplo, eu falo matar alguém, né? É o preceito primário. Esse preceito primário ele se torna um preceito secundário, e o preceito secundário ele fica sendo como um preceito primário da norma. Eu não sei dar um exemplo desse não lembro qual que é, mas tem um exemplo desse aí no Código Penal.
Você lembra? Tem a norma penal avessa, a parte preceito primário, ele é completo, mas o preceito secundário ele precisa de complemento. Por exemplo, o crime de genocídio, a pena dele é remetida para outro artigo. E lembrando, norma penal em branco é exatamente o que está acontecendo aqui, é um preceito aberto, né? Todo crime ele precisa ter uma legalidade cerrada, é reserva legal, ele tem que ter o conteúdo bem fixado, bem justo, mas por hora ele tem uma pequena abertura. São dois casos. Um dele é a norma penal em branco, onde eu busco o complemento da norma, em regra, em uma outra lei ou um decreto, que daí vai ser homogêneo ou heterogêneo, igual o Carlos explicou. Mas se eu pegar o preceito secundário, é as avessas, que é o que o Carlos estava falando. 3. Violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. 4. Atividade criminosa em que bens da vítima sejam alvo intencionais com base em qualquer um dos critérios estabelecidos no artigo 1.1. 5. Qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1, em vez de basear-se no comportamento de pessoa ou informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas. 6. Restrição de maneira indevida ou não razoável do exercício dos direitos individuais à propriedade, administração e disposição dos bens de qualquer tipo, com base em qualquer enunciado no artigo 1.1. 7. Restrição, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicável à pessoa, devido à sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, propósito ou resultado, seja negar ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício ou proteção em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. 8. Qualquer restrição racialmente discriminatória do gozo dos direitos humanos consagrados nos instrumentos internacionais e regionais aplicáveis e pela jurisprudência dos tribunais internacionais e regionais de direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou grupos em situação de vulnerabilidade sujeitos à discriminação racial. 9. Qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, tradição, costume e cultura da pessoa em atividade pública ou privada. 10. Elaboração e implementação de material, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereotipos ou preconceito com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 dessa convenção. 11. Negação do acesso à educação pública ou privada, bolsa de estudo ou programa de financiamento educacional com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 dessa convenção. 12. Negação do acesso de qualquer direito econômico, social ou cultural com base em qualquer critério estabelecido no artigo 1.1 dessa convenção. 13. Realização de pesquisa ou aplicação dos resultados de pesquisa sobre o genoma humano, especialmente na área da biologia, genética e medicina, com vista à seleção ou à clonagem humana que extrapolem o respeito aos direitos humanos ou às liberdades fundamentais e à dignidade humana, gerando qualquer forma de discriminação fundamentada em características genéticas. 14. Restrição ou limitação, com base em qualquer dos critérios enunciados no artigo 1.1 dessa convenção, o direito de todas as pessoas de obter acesso à água, aos recursos naturais, ao ecossistema, à biodiversidade e ao serviço ecológico que constitua o patrimônio natural de cada Estado, protegido pelo instrumento internacional pertinente e suas próprias legislações nacionais, bem como de usá-las de maneira sustentável, e restrição ao acesso e aos locais públicos e locais privados franqueados ao público pelos motivos enunciados no artigo 1.1 dessa convenção. Artigo 5º. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas ou grupos sujeitos ao racismo, à discriminação racial e formas correlatas de intolerância, com o propósito de promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito objetivo dessa convenção, não resultarão na manutenção de direitos separados para grupo distinto e não se estenderão, além de um período razoável ou após terem alcançado seu objetivo. Caiu no MP São Paulo em 2023. Ele praticamente repete o que ele falou lá atrás. Artigo 6º. O Estado-parte compromete-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidade para todas as pessoas, em conformidade com o alcance dessa convenção,
entre elas políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais ou qualquer outro tipo de política promocional e divulgação da legislação sobre assuntos por todos os meios possíveis, inclusive pelo meio de comunicação de massa e pela internet. Artigo 7. O Estado parte compromete a adotar a legislação que define e proíbe expressamente o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, aplicável a todas as autoridades públicas e todos os indivíduos ou pessoas físicas ou jurídicas, tanto no setor público como no privado, especialmente na área de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, saúde, proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a serviços públicos, entre outros, bem como revogar ou reformar toda legislação que constitua ou produza racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Artigo 8º. Os Estados-partes comprometem-se a garantir a adoção de medida de qualquer natureza, inclusive aquelas em matéria de segurança, não discrimine direitos, direta ou indiretamente, pessoas ou grupo com base em qualquer critério mencionado no artigo 1.1 desta Convenção. Artigo 9º. Os Estados-partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de sua sociedade, a fim de atender à necessidade legítima de todos os setores da população, de acordo com o alcance desta Convenção. Artigo 10º. Os Estados-partes comprometem a garantir à vítima do racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, um tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos ágeis e eficazes na reparação justa no âmbito civil e criminal, conforme pertinente. Artigo 11. O Estado-parte compromete-se a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação múltipla, está lá em cima o conceito, ou atos de intolerância, ou seja, qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em 2 ou mais critérios enunciados no artigo 1.1 e 1.3 dessa Convenção. Artigo 12. O Estado-parte compromete a realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e a manifestação do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância em seus respectivos países, em âmbito local, regional e nacional, bem como coletar, compilar e divulgar dados sobre a situação de grupos ou indivíduos que seja vítima de racismo ou discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Artigo 13. Os Estados-partes comprometem a estabelecer ou designar, de acordo com sua legislação interna, uma instituição nacional que será responsável por monitorar o cumprimento desta convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria-Geral da OEA. Artigo 14. Os Estados-partes comprometem-se a promover a cooperação internacional com vista a intercâmbio de ideia e experiência, bem como a executar programa voltado à realização dos objetivos dessa convenção. Capítulo 4. Mecanismo de proteção e acompanhamento de convenção. Artigo 15. A fim de monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelo Estado-parte na Convenção, 1. Aqui é amplo. Qualquer pessoa ou grupo de pessoa, entidade não governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estado-membro da Organização dos Estados Americanos pode apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado-parte. Por que apresenta para a comissão? Porque a OEA, você não entra direto na corte. Você faz a reclamação à comissão, que vai verificar. E caso ela ache pertinente, vai direto para a corte. Na Europa, o sistema americano é diferente. Você não tem que passar por esse órgão que vai verificar a pertinência. Vai direto, mas na comissão interamericana você passa pela comissão. Na OEA você passa primeiro para a comissão e ela sim pode provocar a corte. Você não pode provocar a corte, você provoca a comissão. Além disso, qualquer Estado-parte pode, quando do depósito ou instrumento de ratificação dessa convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da comissão para receber, examinar as comunicações em que o Estado-parte alegue que outro Estado-parte incorreu em violação de direitos humanos, disposta nessa convenção. Nesse caso, será aplicada todas as normas de procedimento pertinente constante da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
assim como o Estatuto e o Regulamento da Convenção. Os Estados-partes poderão consultar a Comissão sobre questões relacionadas à aplicação efetiva dessa Convenção. Poderão também solicitar à Comissão assessoria e cooperação técnica para assegurar a aplicação efetiva de qualquer disposição dessa Convenção. A Comissão, na medida de sua capacidade, proporcionará aos Estados-partes o serviço de assessoria e assistência solicitados. 3. Qualquer Estado-parte poderá, ao depositar seu instrumento de ratificação dessa convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória de pleno direito, sem acordo especial, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todas as matérias referentes à interpretação ou aplicação dessa convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinente constante da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o Estatuto e o Regulamento da Corte. 4. Será estabelecido um Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, Discriminação Racial e todas as formas de discriminação e intolerância, o qual será constituído por um perito nomeado por cada Estado-parte, que exercerá sua função de maneira que exercerá sua função de maneira independente e cuja tarefa será monitorar os compromissos assumidos nessa convenção. O comitê também será responsável por monitorar os compromissos assumidos pelos estados que são parte na Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância. O comitê será criado quando a primeira das convenções entrar em vigor. Quando que o comitê vai ser criado? Quando a primeira das convenções entrar em vigor. E sua primeira reunião será convocado pelo secretário-geral da OEA, uma vez recebido o décimo instrumento da ratificação de qualquer das convenções. Lembra do futebol aqui? Lembra do camisa 10, que é o craque? Entrou o 10º instrumento ratificado, vai ter a convocação pelo secretário e vai ser feita a primeira reunião. A primeira reunião do comitê será realizada na sede da organização, 3 meses após sua convocação, para declará-lo constituído, aprovado seu regulamento e metodologia do trabalho e eleger suas autoridades. Essa reunião será presidida pelo representante do país que depositar o primeiro instrumento de ratificação da convenção que estabelecer o comitê, e o comitê será o foro para intercambiar ideias e experiências, bem como examinar o progresso alcançado pelo Estado-parte na implementação dessa convenção e qualquer circunstância ou dificuldade que afete seu compromisso em alguma medida. Aqui ele está fazendo aquela Constituição que era da União Soviética, aqui é a Convenção Balanço, não é a Constituição Balanço. Eles vão ter aqui, foro para intercambiar ideias e experiências, bem como examinar o progresso alcançado pelo Estado-parte na implementação dessa convenção e qualquer circunstância ou dificuldade que afete seu cumprimento em alguma medida. Eles estão indo fazer um balanço do que essa convenção fez, o que não fez e o que precisa melhorar. O referido comitê poderá recomendar aos Estados-parte que adotem a medida apropriada. Com esse propósito, o Estado-parte comprometem-se a apresentar um relatório do comitê transcorrido 1 ano da realização da primeira reunião, com o cumprimento das obrigações constantes dessa convenção. Dos relatórios que o Estado-parte apresente ao comitê também constarão dados e estatísticas desagregados sobre os grupos vulneráveis. Posteriormente, os Estados-partes apresentarão um relatório a cada 4 anos. É o mesmo tempo de uma eleição no Brasil. Os Estados-partes apresentarão um relatório a cada 4 anos. A Secretaria-Geral da OEA proporcionará ao comitê o apoio necessário para o cumprimento das suas funções. Capítulo 5, Disposições Gerais. Artigo 16, Interpretação. Nenhuma disposição dessa convenção será interpretada em sentido de restringir ou limitar a legislação interna do Estado-parte que ofereça proteção e garantias iguais ou superiores estabelecidas nessa convenção. Essa convenção é um piso mínimo. Se tiver proteção maior, manter a proteção maior. Isso tem um princípio em direitos humanos, que é o da maior proteção. Nenhuma disposição dessa convenção será interpretada no sentido de restringir ou limitar as convenções internacionais sobre direito humano que ofereça proteção igual ou superior nessa matéria. Artigo 17. Depósito. O instrumento original dessa convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da OEA. Artigo 18.
Assinatura e ratificação. Essa convenção está aberta à assinatura e ratificação por parte dos Estados-membros da OEA. Uma vez em vigor, essa convenção será aberta à adoção de todos os Estados que não têm assinado. Essa convenção está sujeita à ratificação pelos Estados signatários de acordo com seus respectivos procedimentos constitucionais. O instrumento de ratificação ou adesão serão depositados na Secretaria-Geral da OEA. Artigo 19, reserva. Os Estados-partes poderão apresentar reserva a essa convenção quando a assinatura, ratificação ou adesão, desde que não seja incompatível com seus objetivos e propósito e se refiram a uma ou mais disposição específica. Artigo 20, entrada em vigor. Essa convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que se depositar o segundo instrumento. Olha só, essa convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data em que se depositar o segundo instrumento de ratificação. A reunião é após a 10ª. Aqui, ela entra em vigor no 30º dia, 30 dias depois de se depositar o segundo instrumento de ratificação ou adesão à Secretaria da OEA. Para cada Estado que ratifique essa convenção, ou ela aderir após o depósito do segundo instrumento de ratificação da adesão, a convenção entrará em vigor no 30º dia a partir da data que o Estado tenha depositado o instrumento. Denúncia, artigo 21. Essa convenção permanecerá em vigor indevidamente, mas qualquer Estado-parte poderá denunciá-la mediante notificação por escrito, dirigida ao secretário da OEA. Os efeitos da convenção cessarão para o Estado que irá denunciar 1 ano após a data do depósito do instrumento de depósito, permanecendo em vigor para os demais Estado-parte. A denúncia não eximirá o Estado-parte das obrigações a ele impostas por essa convenção, com relação a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia produziu efeito. Protocolo adicional: qualquer Estado-parte pode submeter às considerações do Estado-parte reunido à Assembleia Geral projeto de protocolo adicional a essa convenção, com a finalidade de incluir gradualmente outros direitos em seu regime de proteção. Cada protocolo determinará a maneira de sua entrada em vigor e se aplicará somente aos Estados que nele sejam partes. Encerramos a leitura e agora o Carlos vai falar para a gente o que ele achou mais importante, e depois o Paulo, e depois eu. Na verdade, tem que ficar atento na prova, que a prova, quando trouxer questões que restringem direitos, provavelmente essa questão vai estar incorreta, né? Porque a ideia dos direitos humanos é ampliar, né, todos os direitos universais, por isso que fala que é um direito universal, é um dos princípios, né, a universalidade, né, dos direitos a todas as pessoas que estão no mundo, diferentemente de qualquer etnia que ela pertence, ela tem um direito humano, né? Os direitos humanos, eles vieram com maior intensidade depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que houve as atrocidades relacionadas à Alemanha nazista, né, em que mais de 1,5 milhão de judeus foram eliminados. Tem-se em números que eram mais de 6.000 pessoas que passavam pela câmara de gás por dia, né, ali naqueles campos de concentração, se eu não me engano, na Polônia. Então, os direitos humanos, eles vieram para poder evitar, né, que no futuro, ou que algum Estado-parte, ou até aqueles mesmos que não ratificaram aí a convenção, não venham a cometer tamanhas atrocidades. Então, dentro dessa matéria vista, é importante ficar atento, principalmente na prova, quando ela trouxer aqueles conceitos de discriminação racial, do que é racismo, sobre também o que é atividade afirmativa, né? A palavra não é exatamente essa. Quando falar sobre ação afirmativa, tem que tomar um cuidado também, que é muito importante, já caiu em prova, que essas ações afirmativas têm finalidade de assegurar o gozo do exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais de grupos que requeiram essa proteção. Não constituirão discriminação racial, mesmo que beneficie determinado grupo, desde que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. Às vezes, essas ações afirmativas,
elas visam o que é igualar algum grupo que está em situação de desigualdade em relação àquele determinado direito. Mas a partir do momento que aquela situação de igualdade ela se tornou paritária, é importante que isso não perdure por mais do que aquele prazo necessário para aquela continuação. Então, a questão de prova vai trazer que ela perdurou depois disso, e não pode, né? Então, tem que tomar cuidado. O que é racismo, que é a questão teórica, né? Que é mais importante para mim, a meu ver, o que é discriminação racial indireta, que é uma das que mais caem também, e a questão do racismo e das medidas especiais ou de ação afirmativa. E lembrar também que sexo não entra nessa lei, se a prova vier a letra de lei, não tem sexo, mas houve aí uma decisão do STF trazendo a questão, né, sexual para dentro da lei de racismo, para que seja considerado também como racismo. Então, assim, são detalhes importantes que vem mudando aí a cara do direito brasileiro aí de uns anos para cá, né? Principalmente por causa da questão da intolerância sexual, da homofobia, LGBTQIA+, né, que o pessoal fala. Então, tem trazido bastante intensidade nas relações aí, jurídicas aí de alguns anos para cá. Então, é algo que eu poderia falar que é importante, a meu ver, do que foi lido é isso. Muito bom. Paulo? Paulo, tá aí? O Paulo caiu? Caiu. Acho que o Paulo foi desligar o som lá e deve ter caído sem querer lá. Deve estar voltando. Bom, então eu vou falar o que eu achei. Eu concordo com o Carlos. Na realidade, você falou tudo que eu achei que é importante mesmo. Eu acho muito importante esse artigo 1, que cita o que é discriminação racial, e realmente não tem sexo, como o decreto de 65 também não tem. Tem que saber o que é discriminação racial indireta. Isso daqui eles vão cobrar muito, vão adorar. Pode ver, ó, caiu o DPS Ceará, TRF4, TJ Rio de Janeiro, TRF1 e MP Santa Catarina. Então, de 2022, em 2 provas, em 23, 2 provas, e em 24, 1 prova. Isso daqui dos concursos mais importantes, fora o que não foi marcado. Acho que é importante a discriminação múltipla, que é quando é mais de um ato de discriminação do que está no critério 1.1, 1.2. O racismo, é importante saber diferenciar da discriminação racial. Então, discriminação racial, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer da área da vida pública ou privada. Então, é distinção, exclusão, restrição ou preferência, é discriminação racial. Agora, racismo. Agora a gente está falando em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias. Racismo, teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduo. Isso eu acho que é importantíssimo. As ações afirmativas que está aqui no artigo 5º, que elas não podem ser perpétuas, elas não podem se perpetuarem, uma vez alcançados seus objetivos. Então, isso está caindo também, ó, desde 21. É muito importante. Em regra, o que eu achei de mais importante foi isso, é o que está no início, no capítulo 1 e no 5º, no artigo 5º. Pode ser que caia, mas vai ter menos frequência. O termo de adesão, que após 10 dias ela vai fazer a comissão, e a entrada em vigor, salvo engano, é a partir da segunda assinatura, 30 dias após a segunda assinatura. Isso pode ser importante também. De resto, o Carlos definiu tudo muito bem. Ele, na minha opinião, falou que é mais importante. Só pegar aqui quando entra em vigor, para a gente não ter falha nenhuma. Ó, após o depósito do segundo instrumento de ratificação de adesão, ela entra em vigor no 30º dia, a partir da data em que o Estado tenha postado o respectivo instrumento. E é isso. Ficamos por aqui. Ah, o Paulo voltou? Ô, Paulo, fala o que você achou de mais importante.
Estava tentando habilitar meu microfone aqui, deu algum problema aqui. Vocês falaram tudo aí, gente. Vocês falaram tudo. Tudo que eu estava anotando aqui é isso. Se a prova quiser trazer um pouco mais de dificuldade, ele vai querer falar sobre a formação do comitê, como que ele é criado, que cada parte vai nomear um perito para compor o comitê. Isso. Que está lá no artigo 15, itens 4 e 5. Mas o que a gente já resolveu alguns exercícios aí semana passada. E o que a gente tem visto de perguntas são esses conceitos aí que a gente viu lá no artigo 1º. E só contextualizando tudo, a gente está trazendo um caso sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a gente está a gente não está na Europa, a gente está na América, então é mais importante a gente estudar a Convenção Americana, como funciona aqui. A gente está trazendo em todas as reuniões um caso. A gente começou a trazer uma jurisprudência para até chegar no dia da prova. São 2 meses do ENAM, são 3 meses do TJ, são 2 meses do TJ Santa Catarina, para a gente estar mais afiado. Mas isso que a gente está fazendo aqui é o piso mínimo. Precisa continuar estudando em casa. Aqui é o mínimo. Assiste a aula com a gente, assiste a reunião com a gente, participa, faz o exercício, discute aqui com a gente, mas a gente precisa, em casa, fazer um pouquinho mais. Agradeço a todos e Paulo, quer deixar um recado para alguma namoradinha? Tem mais Paulo um detalhe é muito aqui. galanteador. Ele tem muitas. Eu torço para a Thaís, mas não sou eu que decido. Isso aí a gente tem que cultuar essa cultura aí, né? Quem tá solteiro aí, bora pra cima. Aqui, mais um detalhe aqui. No vídeo anterior, a gente estudou o decreto 65810 de 1990, mas ela era relativa a um tratado de 1969. E aí, essa nova convenção que a gente está falando sobre ela hoje, que é o decreto 10.932 de 2022, que é a Convenção Interamericana de 2013, ela traz lá, interessante considerando lá, que ele fala assim, que considerando que esses direitos consagrados naquele instrumento anterior que a gente leu, tem um vídeo aí anterior, devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos. Então, essa Convenção Interamericana, ela veio falar isso, que esses direitos consagrados no instrumento anterior devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos. Forte abraço a todos, então. Obrigado. Fiquem com Deus.